Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. As exportações de café andam preocupando o Brasil. Eu começo o dia sempre com um cafezinho quente. É o essencial, é o que todo mundo gosta aqui e que dá energia também para começar o dia na lavoura. E aqui no estúdio, o nosso assunto é crédito fundiário. O Programa Nacional de Crédito Fundiário, ele é um programa que visa dar acesso a terras para trabalhadores rurais, meeiros, diaristas, aquele que está lá no campo, trabalhando no dia a dia, no sol a sol, entendeu? E que normalmente não teria acesso à compra de terra com recursos financiados, com refinanciamento, né? E que para comprar uma terra teria que ser com recurso próprio. Produtores e exportadores andam preocupados com as exportações de café no Brasil inteiro. Entendo por quê nesta reportagem especial que eu preparei. Eu começo o dia sempre com um cafezinho quente. É o essencial, é o que todo mundo gosta aqui e que dá energia também para começar o dia na lavoura. Meu nome é Elaine Aparecida Pereira Mendes, eu sou cafeicultora, nasci na família de cafeicultor. Poço Fundo, sul de Minas Gerais, região produtora de café arábica. A gente tem 20 mil pés de café, uma colheita boa é uns 300 sacas. A cafeicultura trouxe muita coisa boa. Desde até a união da família, que o meu pai deixou, que a gente cuida. E tudo que a gente conquista o trator, secador, tudo para ajudar na colheita. Não tem dinheiro que paga, né? A importância da família na vida da gente, não tem dinheiro que paga. Dia a dia, você tá junto com eles ali, é muito importante. Quanta dedicação, quanto trabalho! Esta é apenas uma das centenas, ou melhor, milhares de histórias espalhadas pelo país. E os nossos grãos são muito apreciados mundo afora. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, com lavouras suficientes para cobrir 2 milhões de campos de futebol. É muito café produzido no país. E a principal porta de saída dos nossos grãos é o Porto de Santos, em São Paulo, seguido pelo Porto do Rio e o Porto de Vitória, aqui no Espírito Santo. Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Japão estão entre os nossos maiores compradores. Mas esta cena, um navio saindo carregado com grãos brasileiros, está difícil de ver. Todas as questões que afetam a nossa produção ou alguma dificuldade para o fluxo do comércio afetam o mundo como um todo. Nós saímos de uma super safra 2020, entramos numa safra baixa 2021 com problemas climáticos, com a questão da seca, que não é de agora, já começou no finzinho do ano passado. Somado a isso, nós temos o consumo forte no mundo. A OIC, inclusive, recentemente projetou o crescimento para esse ciclo de 1,9% no consumo de café no mundo, sendo 2,3% nos países tradicionais importadores. E isso que nós viemos de uma queda, uma retração de só 0,3% no ciclo anterior, causas da pandemia. Então, o que nós temos? De um lado, o consumo forte, do outro, o Brasil com as suas dificuldades devido à sua produção. Então, isso tudo gera cotações mais altas, né? Na Bolsa. Nós tivemos queda nas exportações, principalmente nesses últimos meses, refletindo essa transição safra 20 para safra 21. Nós tivemos volumes mais baixos. Só em agosto, nós exportamos 2,7 milhões de sacas, que foi 25% a menos. Então, isso com certeza pressiona o mercado, que é pujante. E não acabou não. Tem ainda uma falta de contêineres no mercado para transportar o café brasileiro para outros países.
um problema de logística mundial provocado pela pandemia do coronavírus. A questão dos navios e dos contêineres é uma questão global, que afeta o mercado marítimo internacional. Com as reaberturas das economias, aí com as vacinações evoluindo nos países, nós tivemos uma demanda mais alta, uma demanda que era reprimida, né, nesses períodos de lockdowns em várias regiões do mundo. Então nós tivemos uma reabertura. Isso causa um desbalanço, né, uma sobrecarga nos portos. Não todos os portos, mas os principais portos do mundo. Somado a isso, nós tivemos um grande porto na China com casos de Covid, que fechou por alguns dias. Nós tivemos o furacão nos Estados Unidos, atingindo estruturas portuárias importantes. Nós tivemos um pouquinho mais atrás o canal de Suez, né? E as empresas hoje trabalham com estoques mais baixos, né? O just in time. Então, todas essas variáveis, o Brasil na sua posição geográfica, nós aqui, né, no hemisfério sul, na nossa posição, a gente que é inclusive mais exportador do que importador, então nós sofremos mais esse desbalanço de contêineres. A indústria de café solúvel também vê com preocupação a queda nas exportações. Bom, os resultados do mercado interno já eram esperados. O setor já vem crescendo há 4 anos, a índices acima de 3%. Nossa previsão é em torno de 3,5%, isso vem se confirmando, com o crescimento de 3,5% de janeiro a agosto, comparando ao mesmo período do ano passado. Já com relação às exportações, nós não esperávamos, tanto que o nosso crescimento era previsto em torno de 3%, quebrando novamente um novo recorde, uma vez que em 2019 e 2020 nós batemos recordes de exportação. E esse ano, até maio, os resultados estavam sendo positivos, mas abruptamente começaram a decrescer. Problemas logísticos, navios, containers, preço da matéria-prima no Brasil que dobrou de preço, nos tirou competitividade e fez com que esse resultado de 6,4% de queda de janeiro a agosto comparados ao ano passado tem trazido uma preocupação muito grande para o setor de solúvel. No mercado interno, o café sofreu uma supervalorização nos últimos meses. Grãos preciosos. A saca de 60 quilos está cotada acima dos R$1.000, um novo normal. O café mudou de história, mudou de livro, mudou de paradigmas. Eu acho que essa realidade que nós estamos vivendo hoje veio para ficar. Porque a gente vai ter um 22 complicado e a gente não tem estoques no mundo capazes de acalmar o mercado. E com esse default que nós estamos tendo de container, vai haver um atraso de embarques, a galera vai entrar nos estoques lá fora para poder suprir demandas emergenciais e aí o mundo vira da mão para a boca. Então, assim, aí complicou. Porque uma coisa é a gente ter um fluxo de café que você tem um estoque lá fora que te dá uma margem de conforto. Outra situação é se essa margem de conforto mingua em função desse problema dos containers e o mundo fica da mão para a boca. Mercado é assim, hora em alta, hora em baixa, mas as perspectivas, pelo menos, são otimistas para os próximos capítulos dessa história. A realidade da safra está posta, estamos torcendo para que esse verão 21/22 seja chuvoso, com condições climáticas melhores. Pensando na safra 22 e 23, então nós estamos, né, numa expectativa de normalização das condições climáticas, que seria muito bom para o Brasil. Na questão logística, não há soluções no curto prazo, mas nós coordenamos um grande debate com as demais organizações do agronegócio, porque muitas organizações ou muitos setores exportam, são cargas por containers. Não só o café, nós temos o tabaco, todas as carnes, a soja não geneticamente modificada, o açúcar, né, a celulose, papel e tantos outros produtos. Então nós nos organizamos para conversar. Já conversamos com o Ministério da Economia e nos próximos dias com o Ministério de Infraestrutura. O Ministério de Infraestrutura faz um trabalho belíssimo, então a gente busca um apoio para que o governo brasileiro, que é o Ministério da Infraestrutura, Economia e Agricultura, conversem, dialoguem com as grandes linhas de navegação global. E qual é o pedido? Que se tenha um compromisso maior com o Brasil, uma questão de soberania nacional, não só apenas comercial, é soberania nacional. O Brasil mais exporta do que importa, o Brasil é um grande exportador de alimentos e todas as commodities, então que eles deixem mais navios, disponibilizem mais containers, já que tem todo o direito de operar aqui na nossa costa. Então nós estamos buscando esse compromisso. Buscamos com isso dar um alívio nessa falta de containers para os próximos meses.
O que a gente não pode negar é que o café é uma paixão nacional e internacional também. Por falar nisso, aceita um cafezinho? Intervalo aqui no Mundo Cooperativo e nós voltamos já. Crédito fundiário, esse é o assunto da nossa entrevista de estúdio aqui no Mundo Cooperativo neste início de semana e eu convidei para esse bate-papo o Isidório Nascimento Simões, chefe do Núcleo de Projetos Especiais do IDAF aqui no Espírito Santo, ele que coordena toda essa parte de crédito fundiário aqui no estado. E a gente vai conversar com ele, bater um papo para poder tentar entender quem pode ter acesso ao crédito fundiário, qual que é a importância do crédito para o nosso Espírito Santo. Isidoro, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Me conta, Isidoro, o que é o crédito fundiário? O Programa Nacional de Crédito Fundiário, ele é um programa que visa dar acesso a terras para trabalhadores rurais, meeiros, diaristas, aquele que está lá no campo trabalhando no dia a dia, no sol a sol, entendeu? E que normalmente não teria acesso à compra de terra com recursos financiados, com refinanciamento, né? E que para comprar uma terra teria que ser com recurso próprio, o que é muito difícil para quem ganha R$50 por dia e tem que tirar a alimentação, então é quase que inviável ele conseguir adquirir a terra dele com recurso próprio, né, com força própria. Então o Programa Nacional de Crédito Fundiário ele vem para dar a possibilidade dele adquirir por meio de um financiamento de crédito rural. É uma política pública? Uma política pública do governo federal, né, gerida pelo Ministério da Agricultura e executada pelo IDAF aqui no Espírito Santo. E como é que vocês localizam essas pessoas aqui no estado e oferecem essa política pública para essa pessoa? Então, a política pública aqui no estado ela é desenvolvida com o apoio de parceiros, né? O IDAF não faz tudo sozinho. A gente analisa a proposta de compra de terra, mas nós dependemos dos sindicatos dos trabalhadores rurais, que estão lá nos municípios, das empresas habilitadas para atuar no programa, que também estão nos municípios. Então, eles identificam as pessoas que têm interesse em comprar terra, eles identificam as pessoas, os donos de terra que têm interesse de vender para o crédito fundiário, fazem a ponte entre um e outro, elaboram o projeto, encaminha para nós. No IDAF, nós fazemos a análise desses projetos. O Isidoro, como é que está a nossa situação aqui no Espírito Santo em relação ao Brasil, nessa política de crédito fundiário? Nós estamos muito bem, na verdade, né? Nós, o ano passado, em 2019 e 2020, pensando que em 2019 nós começamos a atuar praticamente no meio do ano, né? E 2020 foi um ano de pandemia, aquela coisa toda, a gente conseguiu alcançar 197 famílias comprando suas terras, né? E trazendo para o Espírito Santo um recurso na casa de 20 milhões só em compra de terra, mais uns 30 milhões em outras despesas que estão inclusas no financiamento, né, totalizando aí 51 milhões de reais de recurso federal no estado do Espírito Santo. E como é que a pessoa faz? Como é que esse produtor rural, como é que esse meeiro entra em contato com o IDAF e demonstra esse interesse? Na verdade, então, ele não entra em contato com o IDAF. Ele vai fazer contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais nos municípios ou com as empresas já até habilitadas, né, para saber quais são as empresas habilitadas. Ele pode procurar lá no site do IDAF, né, vai ter toda essa informação lá. E aí, ele fazendo esse contato, se cadastrando para poder comprar uma terra e a gente tendo o dono da terra querendo vender a terra para o crédito fundiário, então a gente faz a junção das duas coisas, quem quer comprar com quem quer vender. Essa empresa habilitada, ela vai elaborar os projetos, existe todo um checklist para isso, são vários documentos que ela precisa juntar, documento de quem quer comprar, documento de quem está vendendo, documento do imóvel, documento dela, projetos que ela tem que elaborar, são vários projetos, e vai encaminhar para o IDAF. Encaminhando para a gente inicia as nossas análises, se houver diligência a gente notifica as empresas para corrigir, ajustar, sendo aprovado por nós, nós encaminhamos para a análise federal, da análise federal vai para a análise do agente financeiro, o agente financeiro faz a análise dele também e ele disponibiliza o contrato na agência do município onde está ocorrendo a negociação.
as partes assinam, vai para o cartório, registro e depois faz o pagamento da terra. E quais são as vantagens de se conseguir um crédito fundiário para comprar a terra? É simplesmente conseguir o financiamento ou existem outros benefícios por trás? O crédito fundiário ele é só a porta de entrada para uma política maior, né? Então, assim, quando as famílias compram terra pelo crédito fundiário, a gente precisa separar aqui que dentro do Espírito Santo a gente tem 2 linhas de crédito vigentes, né? O PNCF social, que está nos municípios acima da linha do Rio Doce, né? Onde os juros é um juros de 0,5% ao ano, com 40% de desconto quando a pessoa faz o pagamento em dia, sem atrasos. Né? Ele tem 3 anos de carência e 22 parcelas para pagar. É uma por ano. Então é um contrato de 25 anos, ele vai pagar uma por ano durante 22 anos. E quem compra abaixo da linha do Rio Doce, né, de Colatina para baixo até o sul do estado, ele vai ter um juro de 2,5% ao ano, com 20% de desconto, os mesmos 3 anos de carência e as 22 parcelas, uma por ano. Isso aí, comprar a terra é a primeira porta de entrada. Entrou por ali, depois você vai ter acesso ao Pronaf-A, que é o Pronaf com os juros mais baixos do mercado, com juro também de 0,5% ao ano. Ele consegue tirar até R$30 mil para fazer investimento na propriedade, né? Com 3 anos de carência, 44% de desconto se fizer os pagamentos em dia, com 7 parcelas, uma por ano. Ou seja, ele faz um financiamento de investimento na terra dele de R$30 mil para pagar em 7 anos, em 10 anos, né, sendo 7 parcelas. Além disso, Isidoro, a gente tem aqui no Espírito Santo alguma região que a gente possa traçar como case de sucesso? Daquele assim, não, esse é um exemplo dos benefícios do crédito fundiário do nosso estado. Sim, nós temos algumas regiões. Nós temos uma associação em Água Doce do Norte, né? Eles eram meeiros, diaristas, hoje eles são produtores de hortaliça em Água Doce do Norte, né? Tirando aí uma renda mensal por família de R$2 mil líquido, né? Isso assim, é um show. Para quem está na propriedade rural, trabalhando todo dia e tirando R$2 mil líquido por mês, descontando todas as despesas da casa, o combustível, etc. e tal, eles contratam gente para trabalhar com eles. Então, assim, eles saíram de meeiros, diaristas, se tornaram dono de terra, agora estão contratando gente para trabalhar com eles. Então, assim, mudança radical. Né? Nós temos também em Santa Teresa uma outra associação que para mim é modelo também. Eles a vida inteira foram meeiros, a família sempre meeiro, e hoje eles são produtores de café de qualidade, café despolpado, com 84 pontos no Incapé. Então assim, café top, né? Isso é um fruto de crédito fundiário. Temos a Feliz Lembrança em Alegre, né, que também é outra comunidade maravilhosa, a gente até fez uma matéria sobre isso. Então assim, são exemplos de crédito fundiário que dá certo, que funciona, né? Basta ter boa vontade e não ter medo da luta, né? Porque a gente tem uma luta aí. E a gente pode dizer que o crédito fundiário dá dignidade a essas pessoas que sempre dependeram de outro para poder trabalhar e ter sua própria renda e agora virou a chavinha e virou dono da terra? Com certeza, o crédito fundiário dá dignidade, valoriza o trabalhador rural, né? Dá o sentimento de pertencimento, de ser proprietário, porque essas pessoas elas passam assim por momentos assim de certa exploração às vezes, né? Existem proprietários de terra que não permitem que o meeiro plante um feijão para diminuir a despesa dele. Não permite que ele plante um milho. Né? Não, você é meu meeiro de café e você vai só mexer com café. Você não pode fazer mais nada. Então, quando ele se torna dono da terra, né, ele assume as responsabilidades de ser o dono da terra, então ele começa a experimentar várias culturas diferentes, ele começa a plantar, ele começa a fazer coisas que antes ele não fazia. Isso gera dignidade, isso gera sentimento de pertença, isso gera, assim, gratidão, né?
A gente sente isso quando a gente vai nas propriedades visitar as famílias, porque a gente faz isso, faz parte do nosso trabalho, visitar essas famílias, né? Comprou a terra e esquece que você está lá. A gente vai lá, todo ano a gente passa nessas propriedades e a gente vê a satisfação das famílias de falar assim, agora eu estou na minha propriedade, estou construindo a minha casa, estou fazendo a casa que eu sempre sonhei, estou plantando, estou produzindo, estou vendendo, estou colhendo o meu fruto, entendeu? Estou tendo condições de dar uma qualidade de vida para minha família, para minha esposa, para os filhos, enfim. Aí você vê assim, a mudança de realidade, né? De quem era meeiro, diarista e para quem agora é proprietário de terra. A gente sabe que não é tão rápido quanto a gente imagina, mas a dica é não desistir jamais, né? Sim, sim. O processo ele já foi muito mais lento, hoje ele está mais rápido. A gente está com uma expectativa aí de ter projetos sendo aprovados com contratação em 6 meses, 9 meses, entendeu? Isso assim, depois que o IDAF recebeu os projetos, analisou e aprovou, sim, entendeu? Mas, por enquanto, a gente ainda não tem esses contratos agora de 2021, né, sendo pagos pelo banco. A gente tem aí mais deve ter uns 3 ou 4 que já estão em registro de cartório, né? Isso porque nós começamos a atuar agora em 2021, no dia 10 de maio. Então ainda não deu ainda 6 meses, né, para a gente ter o resultado disso. Mas a gente já tem alguns contratos em fase de registro no cartório. Isidório Nascimento Simões, ele que é chefe do Núcleo de Projetos Especiais, responsável pelo crédito fundiário no IDAF, aqui no nosso Espírito Santo. Agradeço demais sua participação aqui no Mundo Cooperativo, explicando um pouquinho para a gente a importância, quem tem acesso e os benefícios do crédito fundiário para você, produtor rural, que muitas vezes trabalha para os outros, não tem condições de comprar uma terra, mas por meio da política pública consegue virar dono dessa terra. Isidório, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é muito fácil, é muito simples. É só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela. Quer saber o que acontece nos nossos bastidores? Então acompanhe as nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no @BPFaustino, ou nos nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV 5. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.